Eu rogo as orações dos irmãos, porque Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Os que têm a Bíblia, queiram abri-la, no Evangelho, segundo escreveu o evangelista São João. Meus amados irmãos, à guisa de nota introdutória, nós queremos lembrar que existem 4 evangelhos. 3 evangelhos são chamados sinóticos. E um evangelho diferente, que é o evangelho de João. Por que essa diferença? Os 3 primeiros evangelhos, eles descrevem os acontecimentos da vida de Cristo. E o evangelho de João explica esses acontecimentos. Enquanto os outros evangelhos contam os fatos e deixam que o Espírito Santo sopre na mente de quem lê para uma justa interpretação, o evangelho de João traz a história e traz a interpretação, a explicação do significado da história. Por isso que o evangelho de João é diferente. Por isso que o evangelho de João, ele é um evangelho, não é que ele é mais inspirado do que os outros. Não há inspiração maior nem inspiração menor. É que ele é diferente dos demais. Meus amados irmãos, também à guisa de introdução, os irmãos sabem que no Apocalipse existe 4 animais ali no trono de Deus, que João viu, um querubim semelhante a um leão, outro querubim semelhante a um boi, outro querubim semelhante a um homem, e um outro querubim semelhante a uma águia. E desde o 2º século, que Irineu de Leão, um grande servo de Deus, que salvo o melhor juízo, foi discípulo de Policarpo. E Policarpo foi discípulo do evangelista São João. Irineu, que foi pastor em Lyon, na França, ele disse que aqueles 4 querubins, com 4 caras, cada qual com uma cara, representam os 4 evangelhos. O evangelho de Mateus é representado pelo leão, porque o evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei prometido pelos profetas do Antigo Testamento. E considerando que o leão é o rei dos animais, Irineu interpretava que o evangelho de Mateus é a figura, ou o leão é a figura do evangelho de Mateus, por Mateus apresentar o rei de Israel. O evangelho de Marcos é representado pelo boi, porque o evangelho de Marcos é o evangelho do servo. Observe que Marcos é o evangelista sinótico que não tem genealogia, porque servo não tem genealogia, servo não tem origens, e Marcos não dá a genealogia de Jesus. Mateus dá, Lucas dá, mas Marcos não dá genealogia, porque o boi, ele era o animal que trabalhava, era o animal que carregava carga, era o animal que arava, e era também o animal que era oferecido em sacrifício a Deus. Então o boi, que é visto lá em Apocalipse, é o tipo do evangelho de Marcos, que apresenta Jesus como servo. O evangelho de Lucas é representado pela face do homem, o querubim, lá de Apocalipse, também de Ezequiel, que tem a face de um homem, porque Lucas apresenta Jesus como filho do homem. Por dezenas de vezes, no evangelho de Lucas diz, porque o filho do homem, o filho do homem, o filho do homem. Então, o evangelho de Lucas é representado pelo rosto do querubim, que é o rosto de homem, porque apresenta Jesus como filho do homem. Mas o evangelho de João é o evangelho que é representado pela águia. Foi visto lá no céu um querubim com a cara de águia.
porque a águia é a ave que voa mais alto, é a ave que mais penetra nas alturas celestiais. E o evangelho de João, segundo Irineu, é o evangelho da águia, é o evangelho das alturas, é o evangelho que apresenta Jesus não apenas como rei, não apenas como servo, não apenas como homem, mas como a águia das alturas, o Filho de Deus que desceu do céu e se fez carne. Então, meus irmãos amados, hoje, se Deus permitir, nós vamos começar a falar sobre o evangelho de João. João, irmãos, ele começa o evangelho com um hino. Quase todos os estudiosos da Bíblia, eles acreditam que essa passagem do capítulo 1 de João é um hino que a igreja primitiva cantava. Mas é um hino inspirado, é um hino revelado, é um hino que mostra muitas coisas a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho de João, ele não começa em Belém. O evangelho de João, ele não começa com a anunciação do anjo a Maria, como o evangelho de Lucas. O evangelho de João, ele não começa como o evangelho de Mateus, que é a anunciação do anjo a José. O evangelho de João, ele não começa com o batismo de João Batista, como o evangelho de Marcos. O evangelho de João, ele volta muito atrás. O evangelho de João começa na eternidade. É o único evangelho que retrocede até a eternidade. Ele começa dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aleluia! É o único evangelho que vai atrás. É o único evangelho que vai aos tempos, se é que se pode assim dizer, às eras eternas. Meus amados irmãos, ele diz: no princípio era o verbo. Observe que João, ele começa o evangelho semelhante a Gênesis. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Mas segundo os estudiosos, de acordo com a Bíblia Peshita, ou Feshita, que é uma Bíblia em aramaico, na realidade não é no princípio, mas é em princípio. Glória a Deus. Quer dizer, na eternidade. Para começar, não é que houve um princípio para Jesus, mas quer dizer, em princípio. Para começar, o evangelista diz: era o verbo. Louvado seja Deus. Ele está dizendo que Jesus não começou a existir em Belém. Ele está dizendo que Jesus não começou a existir quando foi gerado no ventre de Maria. Mas ele está dizendo que Jesus é eterno. Ele está dizendo que Jesus é de eternidade a eternidade. Louvado seja Deus. A humanidade tem uma visão equivocada de Jesus. Os espíritas acham que ele é um espírito evoluído, um espírito que foi criado e foi evoluindo até chegar a ser Jesus. Não, Jesus não tem o que evoluir, Jesus não tem o que melhorar. Glória a Deus, Jesus não é um espírito evoluído. Outros pensam que ele é apenas um profeta. O islamismo acredita que Jesus, ele era um profeta apenas. Eles honram Jesus como se fosse um profeta igual a Isaías, igual a Jeremias, e menor do que Mohammed, que é o profeta Maomé. Eles acreditam que Jesus é um profeta no meio de outros profetas. Mas Jesus não é apenas um profeta. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Jesus não é apenas um profeta. Outros acham que ele é um guru. Outros acham que ele foi um filósofo político, que ele era defensor de alguma ideologia política. Meus irmãos, todas essas ideias estão grandemente equivocadas. Ele é antes de tudo. Louvado seja Deus. Antes que houvesse anjo, antes que houvesse arcanjo, antes que houvesse querubim, antes que houvesse serafim, o Senhor Jesus já existia. Aleluia.
Oh, que Cristo maravilhoso! É isso que João está dizendo. Glória a Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz em Isaías 9,6 que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Pai da eternidade quer dizer que antes que a eternidade existisse, Jesus já existia. Glória ao nome santo de Jesus. Aleluia, bendito seja Deus. Então, irmãos amados, João, ele começa o seu evangelho como se fosse um novo Gênesis. O evangelho de João é como se fosse um novo Gênesis. Veja que Gênesis começa no princípio, e João começa no princípio. Era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, meu irmão, o Jesus que você serve, o Jesus que você adora, aleluia, ele é eterno. Glória a Deus, ele não teve começo, ele não foi criado. Aleluia, seja glorificado o seu santo nome nesta noite. Observe que Jesus, irmão, glória a Deus, diz assim, em João 17,5, glória a Deus, ele disse assim: Pai, e agora glorifica-me a ti, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa palavra mundo não é só o planeta Terra. Essa palavra mundo não se refere apenas ao planeta Terra, mas é o cosmos, é o universo, é as galáxias, são os planetas. Louvado seja Deus. E não só o mundo físico, mas o mundo espiritual. Jesus, quando esteve na terra, que ele estava cumprindo a missão, ele disse: Pai, eu quero voltar a ter a minha glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aleluia, bendito seja Deus para sempre. Meus irmãos amados, houve um presbítero de Alexandria no Egito, chamado Ário. Ele era pastor de uma igreja lá em Alexandria, e ele endoidou e começou a dizer lá pelo ano 300 e pouco, que Jesus foi criado pelo Pai. Ele começou a dizer que Jesus não era eterno. Ele começou a dizer que Jesus era um Deus, mas um Deus com D minúsculo. E ele foi excluído pela igreja. No concílio de Nicéia, em 325, os pastores, os bispos se reuniram e disseram: você está equivocado. A igreja sempre creu, e João escreveu que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aleluia. Hoje em dia, quem diz essa mesma doutrina de Ário, que Jesus é inferior, são as testemunhas de Jeová. Eles dizem que Jesus não merece glória. Eles dizem que Jesus é um Deus com D minúsculo. Por sinal, o livro que eles chamam de Sagrada Escritura diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Eu não sei onde foram buscar essa falsa versão. Não existe em nenhum manuscrito isso. Isso foi criado por eles para diminuir a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então a primeira coisa que aprendemos é que Jesus é eterno. A segunda coisa que aprendemos neste texto é que Jesus, ele é uma pessoa igual ao Pai. Ele não é o Pai. A Trindade é uma doutrina bíblica. A Trindade não são três deuses. A Trindade é um Deus que subsiste em três pessoas distintas. Não são três deuses, porque se fossem três deuses, seriam três vontades diferentes. Não, é um só Deus em três pessoas, porque o Pai é, o Filho é, o Espírito Santo é. O que o Pai faz, o Filho faz, o Espírito Santo faz. O que o Pai quer, o Filho quer, e o Espírito Santo quer também. Aleluia. Não são três vontades diferentes, são
três pessoas, porém com uma só mente, porém com uma só vontade. Louvado seja Deus para sempre. Aí João escreveu: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A Bíblia diz que ele estava com Deus, então ele não é o Pai. Aleluia. Existe uma seita chamada unicista. Eles dizem que não existe três pessoas, eles dizem que só existe uma pessoa. No passado ele era Pai, para salvar a humanidade virou Filho. Quando dizem eles que quando Jesus estava aqui na terra não tinha ninguém no céu, o céu estava vazio, porque o Pai virou Filho e veio. Não é isso, de maneira alguma. O Pai não é Jesus e nem Jesus é o Pai. São duas pessoas distintas, com a mesma essência, com a mesma natureza, com a mesma eternidade, com o mesmo poder, com a mesma glória e com a mesma majestade. Por isso que João disse: o Verbo estava com Deus. E os irmãos que entendem de grego, não é o meu caso, mas eles dizem que no evangelho grego, que é o evangelho original, diz assim: pros ton teon, que quer dizer estava face a face com o Pai. Bendito seja Deus para sempre. Ele não é o Pai, ele estava face a face com o Pai. Fala de uma comunhão, fala de um amor, fala de uma familiaridade. O Verbo não é uma energia, o Verbo que é Jesus não é uma força, ele é uma pessoa que está face a face com o Pai, em comunhão, em intimidade. Quem pode dar glória a este Cristo maravilhoso? Mas a Bíblia diz também: e o Verbo era Deus. Veja só, ele estava com Deus e ao mesmo tempo ele era Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele não é o Pai, mas ele é da mesma essência do Pai. Louvado seja Deus. Ele não é o Pai, ele é o Filho, mas ele tem a mesma natureza divina, ele tem a mesma natureza eterna, ele tem a mesma natureza santa, ele tem as mesmas prerrogativas do Pai. Por isso que João escreveu: o Verbo estava com Deus, mas o Verbo também era Deus. Aleluia. Bendito seja Deus para sempre. João revela três coisas a respeito do Verbo. Primeiro, no princípio, neste versículo, no princípio. Depois ele diz: o Verbo era Deus. Segundo, ele diz: o Verbo estava com Deus. Terceiro, ele diz: o Verbo era Deus. É por isso que na igreja cristã Jesus sempre foi adorado junto com o Pai e com o Espírito Santo. Hoje eu não vou falar da divindade do Espírito Santo, porque o tempo não permite e nem é o assunto. Mas a igreja, a mesma glória que o Pai recebe, o Filho recebe e o Espírito Santo recebe. Aleluia. Bendito seja Deus, igreja, porque o Verbo estava com Deus, mas o Verbo também era o que, meus amados irmãos? Deus, a mesma essência, a mesma natureza. Por isso, irmão, que tanto faz você orar o Pai, como orar o Filho, como orar o Espírito Santo. Por isso, tanto faz você dizer glória ao Pai, como dizer glória ao Filho, como dizer glória ao Espírito Santo. É por isso que o coral e a igreja e os cantores, eles cantam louvores ao Pai, eles cantam louvores ao Filho e eles cantam louvores ao Espírito Santo. Porque está com Deus e é Deus, está com Deus e é Deus, e está com Deus e é Deus. Aleluia, glória a Deus para sempre e eternamente. Aleluia, igreja. Primeiro, aleluia, ele é eterno. Segundo, ele é uma pessoa igual ao Pai, e tem uma pessoa igual ao Pai. Terceiro, ele é Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
mas o verbo é criador também. A terceira coisa, ou melhor, a quarta coisa que eu observo, ou que os irmãos observam neste texto, é que Jesus é criador. Aleluia! As testemunhas de Jeová, elas dizem que Jesus é uma criatura de Jeová. Nunca na Bíblia, em lugar nenhum, diz que Jesus é criatura. Nunca ele foi criatura, sempre ele foi criador. Aleluia! Em lugar na Bíblia, lugar nenhum das Escrituras diz que Jesus é a criatura. O versículo que eles acham, que interpretam que Jesus é a criatura, é quando eles dizem que Jesus é o primogênito da criação. Aí eles dizem que Jesus é o primeiro criado. Não. Quando se diz que ele é o primogênito da criação, no grego quer dizer que ele é o herdeiro, porque na cultura antiga o primogênito era o herdeiro, era o dono. Aleluia, glória a Deus. Quando diz que Jesus é o primogênito da criação, não está dizendo que ele é o primeiro criado, mas está dizendo que toda a criação pertence a ele. Aleluia, louvado seja Deus. Observe que a Bíblia diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versículo 2, diz a Bíblia, aleluia, ele estava, 2 por favor, ele estava no princípio com Deus. O 3 diz assim, olhe para a tela, ou para a sua Bíblia aberta: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Afinal, quem foi que criou? Foi o Pai, foi o Filho ou foi o Espírito Santo? Quem é o Criador? E eu quero lhe dizer que a Trindade participa da criação. Aleluia! O Pai, ele é o Criador, mas o agente da criação é nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi através de Jesus que Deus fez todas as coisas. Observe que quando Deus vai criar o homem, como é que Deus diz? Ele usa o plural ou ele usa o singular? Aleluia, quando Deus vai criar o homem, Deus diz façamos, ele não diz faço, ele diz façamos. Por que ele diz façamos? Porque, irmão, não é que ele está falando plural majestático, como dizem os judeus, que não creem em Jesus Cristo. Quando ele diz façamos, é porque estava ali ele e o Jesus, ele, o Verbo e o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele diz façamos, porque Jesus, ele é o agente da criação. Aleluia, louvado seja Deus para sempre. Observe que ele diz, João escreveu, todas as coisas foram feitas por quem, meus amados irmãos? Por ele. Aleluia. E sem ele nada, mas absolutamente nada do que foi feito se fez. Bendito seja Jesus, irmão. Aleluia, glória a Deus. Jesus é criador, irmão. Aleluia, tudo que existe, do macro ao micro, das galáxias, dos planetas, louvado seja Deus, das grandes estrelas, das grandes e milhares de constelações, o Senhor Jesus fez. Quem crê nisso, dê glória para Jesus nesta noite. Todas as coisas foram feitas por ele. Aleluia. A semana passada eu estive em um museu. O Museu de História Natural. Aleluia. Glória a Deus, no sertão do Ceará. Glória a Deus, eu fui àquele museu. E ali, irmãos, tem fósseis. E segundo o pessoal do museu, fósseis de 115 milhões de anos. E eu vi uma libélula. Vocês sabem o que é uma libélula, né? É aquele zigue-zague. Irmãos, dizem que os seres evoluíram, que os seres sofreram mutações. E eu vi uma libélula, um zigue-zague numa pedra transformado, fossilizado, irmão. É o mesmo zigue-zague
de hoje. Aleluia. Eu vi vespas, eu vi abelhas, aleluia, abelhas petrificadas. Glória a Deus, são as mesmas abelhas de hoje. Quem entende de abelha, eu não disse o que era, porque eu não entendo de abelha, mas quem entende de abelha, dá para saber se aquela abelha é urussu, dá para saber se é Europa, dá para saber se é manda-saia, dá para saber que tipo de abelha é, porque a mesma abelha de hoje é a de 115 milhões de anos atrás. Aleluia. Eu vi vermes, eu vi larvas de fundo de rio petrificadas. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu vi piaba. Quem gosta de comer piaba com macaxeira, com cuscuz? Glória a Jesus. Pois, irmão, eu vi piaba petrificada, fossilizada. A mesma piabinha, pastor Geraldo, que a gente come hoje, é a mesma piabinha de 115 milhões de anos atrás. Seu Darwin, o senhor estava equivocado. O senhor disse que evoluiu, que a catenga virou calango, o calango virou cobra. Aleluia. Não, senhor. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. Quem pode dar glória a este Cristo maravilhoso, irmãos? Aleluia. Bendito seja Deus. Jesus, João disse que ele é criador absoluto. Nada do que existe está sem a participação dele. Tudo foi feito por ele. Mas, irmão, eu tenho uma palavra que me encanta Jesus. É que Jesus não somente é criador, mas também é sustentador. Aleluia. Diz lá em Hebreus 1 e 2. Eu pediria que colocasse na tela Hebreus capítulo 1, versículo 2. Eu gostaria que todos lessem. 1, 2, 3. Amém, versículo 3, aleluia. Olha, irmão, aí em Hebreus diz que ele não apenas é criador, mas ele é sustentador. Aleluia, glória a Deus. Você sabe por que é que o cosmos ainda existe? Você sabe por que é que os seres ainda estão vivos? Você sabe por que é que o mundo ainda não se acabou? Você sabe por que é que as coisas são mantidas no lugar? É por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele criou, mas ele sustenta o equilíbrio do universo, o equilíbrio das marés, o equilíbrio do sol e da lua, o equilíbrio da rotação da terra, o equilíbrio do ecossistema. É nosso Senhor Jesus Cristo quem faz. Porque a Bíblia diz que ele sustenta. Ele sustenta. Procure no grego essa palavra sustentar, que significa manter. Significa, aleluia, manter. Bendito seja Deus. Mas ainda no livro de Colossenses, no capítulo 1, por favor, um microfone. Glória a Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17. Veja quem é o seu Jesus. Olhe quem é ele. 1, 2, 3. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Cadê o glória para este Jesus maravilhoso? Irmãos amados, observe que ele é criador das coisas visíveis, e ele é criador das coisas, o que, igreja?
invisíveis. Ele criou o que existe neste mundo e Ele criou o que existe no mundo espiritual. Se existe querubim, foi Ele que criou. Se existe serafim, foi Ele que criou. Se existe arcanjo, foi Ele que criou. Se existe anjo, foi Ele que criou. Se existe dominação, foi Ele que criou. Se existe principado, foi Ele que criou. Se existe potestade, foi Ele que criou. E a Ele seja a glória. Porque Paulo disse que Ele é criador das coisas invisíveis e das coisas visíveis. A matéria foi Ele quem criou. Mas Ele não apenas criou, mas todas as coisas subsistem por Ele. Eu fui procurar o que significa subexistir. A palavra sub quer dizer estar abaixo. Aleluia. Subexistir quer dizer que a existência nossa depende da existência dele. Aleluia, aleluia. Você só está vivo porque você subsiste por Ele. Você só está respirando porque você subsiste por Ele. Você só está andando porque você subsiste por Ele. Eita, Cristo maravilhoso, irmão. Como é que não dá para se apaixonar por um Cristo desse? Como é que não dá para dar glória a um Cristo desse? Aleluia. João disse, aleluia, que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E Paulo disse que Ele criou as coisas invisíveis e que Ele criou as coisas visíveis e que todas as coisas subsistem por Ele. Quer dizer, a nossa existência é sub. A nossa existência está abaixo. A nossa existência está debaixo da existência dele. Aleluia. Dá para dar glória a Deus, igreja? Dá para dar um aleluia mais forte para nosso Senhor Jesus Cristo? O nosso Jesus, irmão, glória a Deus, não é fraco não. Aleluia. É forte. Por isso que tem gente que nessas igrejas falam, é forte, glória a Deus. Mas eles dizem que é forte o que eles fazem. É forte é o nosso Jesus, que todas as coisas existem e subsistem por Ele. Subsiste. Você está por baixo e Ele está por cima. Você depende dEle. O cosmos depende dele. Pastor, eu pensava que dependia só de Deus Pai. Não, o Pai entregou tudo a ele. Disse, meu filho, tudo que vai existir é por você. E só vai subsistir por você também. Aleluia, aleluia. Quem pode dizer glória para Jesus por isso, irmão? Até os anjos dependem dele. Os anjos só existem por causa dele. E os anjos só subsistem por causa dele. Até a vida dos anjos depende dele. Até a conservação dos anjos depende dele. Aleluia. Aleluia. Mas o que foi que João disse nesse capítulo? João disse também, no versículo 4, glória a Deus. Versículo 4, João disse outra coisa a respeito desse Jesus maravilhoso. Por favor. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava o que, irmãos? Foi fraco? Nele estava o que, meus amados irmãos? A vida. Aleluia. Eu quero dizer a vocês que no grego, os irmãos que entendem de grego me disseram que essa palavra vida não é bio. Bio é a vida física. Bio é a vida existencial terrena. Que o gato tem, que o cachorro tem, que a galinha tem, que o piolho tem, que a cobra tem, que a pulga tem. Ali é bio. Mas no grego não está escrito bio, está escrito zoe. Aleluia. Que é a vida espiritual. É a vida de Deus. É a vida da própria essência de Deus. Nele estava a vida. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. Ninguém tem vida em si mesmo. Ninguém tem vida por conta própria. Mas Jesus, Ele tem vida em si mesmo. Porque nele
está a vida. Aleluia. Aleluia. Ele foi quem deu vida à primeira criação, e quando a gente vai ser recriado, é Ele quem dá vida. Por isso que só Ele pode salvar, por isso que só Ele pode fazer a gente nascer de novo. Por isso que só Ele pode nos regenerar, porque só nele está a vida. Aleluia. Só nele, mais ninguém. Só em Cristo Jesus e mais ninguém. Por isso que só Ele pode dar a vida eterna. Por isso que só Ele pode salvar, restaurar e dar a vida eterna. Porque nele estava a vida. Ninguém mais pode conceder vida eterna a não ser Ele. Ninguém mais pode regenerar o homem a não ser Ele. Ninguém mais pode fazer o homem uma nova criatura a não ser Ele. Porque nele e somente nele estava e está a vida. Não adianta você ir a outro, porque só nele está a vida. Se você for a Buda, você não vai achar a vida. Se você for a Maomé, você não vai achar a vida. Se você for, aleluia, a Virgem Maria, você não vai achar a vida. Se você for o apóstolo Paulo, você não vai achar a vida. Se você for ao apóstolo João, você não vai achar a vida. Mas se você for a ele, você vai achar a vida. Porque nele estava a vida. Por isso que o salmista profetizou. Lá no Salmo de número 36 e versículo 9, o salmista disse uma profecia sobre isso. O salmista orando a Deus, ele disse o quê? Por favor, 1, 2, 3. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Porque em ti, Senhor, em ti, Jesus, está o manancial da vida. Por isso que só Ele pode dar a vida eterna. Por isso que só Ele pode salvar. Por isso que só Ele pode perdoar. Por isso que só Ele pode fazer gerar em você uma nova criatura. Porque nele estava e está a vida. Aleluia. Bendito seja o seu santo nome. Mas não somente a vida, mas a luz. Vamos voltar, por favor, ao versículo número 4, São João 1:4, glória a Deus, está a vida, mas não somente a vida, mas também a luz, por favor. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aleluia, aleluia. Não somente está a vida, mas a luz. Jesus, por isso que ele disse, eu sou o que a igreja... Quer dizer que só Ele, essa luz não é a luz apenas física, não é a luz física, não é a luz dos olhos materiais, mas é a luz dos olhos espirituais. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Oh, glória a Deus, igreja. Se você seguir a outro, você vai andar em trevas. Só quem tem a verdadeira luz, que nos ilumina, que nos guia na senda correta, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que é que a humanidade está cada dia mais mergulhada em trevas, fazendo, irmãos, nós estamos voltando à barbárie. A humanidade está voltando à barbárie, aos tempos da barbaridade. Por quê? Quando Cristo veio ao mundo, você sabe o que era que os romanos faziam com os filhos? Você sabe o que era que os romanos, o povo romano, que era uma civilização, você sabe o que era que os romanos faziam com seus filhos? Eles tinham, não sei se era uma semana, parece-me que era uma semana, para decidir o que fazer com o filho. Para decidir se vivia ou se matava. Aleluia. Lá em Roma, eu passei numa igreja que ela fica num penhasco, e dizem que era dali, daquele penhasco, que os romanos jogavam os filhos indesejados. Quando eles não queriam a criança, ou se a criança não fosse bonita, ou se a criança tivesse algum defeito, eles tinham direito, pela lei romana, de precipitar a criança do despenhadeiro. Aleluia.
Os romanos, muitos não faziam isso, eles deixavam os filhos indesejados, eles deixavam à beira das estradas. E os coletores de crianças saíam pegando as crianças para fazê-las escravos, criá-las e fazê-las escravos para venderem depois. Isso era no mundo romano antes que Cristo viesse. Oh, aleluia! Tinha crianças que eram colocadas nas beiras das florestas para serem devoradas pelas feras, levadas pelos pais para serem devoradas pelas feras. Nas beiras das florestas. Mas isso foi antes de Cristo vir ao mundo. Aleluia. Quando Cristo veio, que a luz de Cristo brilhou, as crianças foram valorizadas. Oh, aleluia. A luz de Cristo se espalhou pelo Império Romano. E uma das primeiras leis que os imperadores cristãos fizeram foi acabar com a lei de matar as crianças. Por quê? Porque a luz de Cristo chegou. Por que era que os romanos faziam isso? Porque eles não tinham luz. Eles tinham a filosofia grega, eles tinham os poetas, eles tinham a cultura, mas eles não tinham a luz. Porque a verdadeira luz que ilumina o caminho certo é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem pode dar glória a Ele? 2000 anos se passaram e hoje eles não querem mais a luz de Cristo. Eles não querem mais a luz de Cristo. A luz de Cristo está sendo banida do mundo. A luz do Evangelho de Cristo, a luz de Cristo está sendo banida do mundo. E os homens estão o quê? Voltando à barbárie. Voltando a práticas abusivas, a práticas absurdas, a práticas inomináveis. O que se fazia antes do cristianismo está se voltando. Por quê? Porque o cristianismo fez a luz brilhar. E jogando fora o cristianismo, as trevas voltam a obscurecer. Aleluia. Porque nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Oh, aleluia. Meus irmãos, o mundo está se tornando insuportável. Os países estão criando leis absurdas que eu jamais imaginava ver e que você jamais imaginava ver. E o pior ainda está por vir. Por quê? Porque eles não querem a luz de Cristo. Eles não querem a luz do Santo Evangelho. Eles não querem a luz que Cristo trouxe. E quando a luz é banida, quem é que chega? Quem é que invade? As trevas. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Mas eu dou glória a Deus que ainda tem um punhado de gente que quer a luz de Jesus. Quem quer a luz de Jesus, dê glória para Jesus nessa noite. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Aleluia. 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 Exaltado seja Deus. Vocês estão lembrados que quando na primeira criação, quando houve a catástrofe, a Bíblia diz: e as trevas cobriam a terra. É assim ou não é? Lá em Gênesis, as trevas cobriam a terra. Foi que Deus disse para espantar as trevas. O que foi que Deus disse? Foi fraco. O que foi que Deus disse? Com máscara e tudo. O que foi que Deus disse? E a luz apareceu. Espiritualmente é a mesma coisa. Paulo, ele faz esse paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento. Vamos ver Paulo fazendo essa mesma comparação na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, versículo 6. Paulo faz a mesma comparação. Ele compara a luz de Cristo com a primeira luz. Por favor, leia aí. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém. Se eu fosse você, eu daria glória a Deus. Volta um pouquinho, esse mesmo versículo. Glória a Deus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse o que, igreja?
Quando foi isso? No princípio. Foi assim ou não foi? É quem resplandeceu em nossos. Quer dizer que o homem sem a luz de Jesus, o coração dele está o que, a igreja? Em trevas. Mas assim como Deus disse, haja luz, Ele ainda hoje Ele diz, haja luz, haja luz, haja luz. Só Deus pode fazer a luz brilhar nos corações. O homem está em trevas, a humanidade está em trevas, mas Deus, através de Jesus, Ele pode dizer, haja luz. Teu coração está em trevas, irmão, está em trevas. O mundo está em trevas. O mundo não sabe mais o que é certo, nem o que é errado. O que é errado ele diz que é certo, e o que é certo ele diz que é errado. O que é isso? Trevas. Trevas. Nada é pecado. Perversões. Inversão de valores. Miséria. O que é isso? Trevas. Mas Deus disse, haja o quê? Luz. E quem é que traz essa luz? Vamos ver o texto, por favor, irmão. Eu sou apaixonado pelas Sagradas Escrituras. Vamos ver o texto outra vez. Louvado seja Deus, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos, o que, igreja? Corações. Agora a treva não é mais lá fora, a treva é dentro do homem. Mas Deus disse, por favor, irmão, não me tira a minha cara. Bota a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Se fosse pelo menos uma lindreza, glória a Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos para iluminação de quê? Do conhecimento da glória de quem? Na face de quem? Jesus Cristo. Por que é que você não anda fazendo besteira? Por que é que você não está com os valores invertidos? Por que é que você não está fazendo como os outros fazem? É porque Deus disse no seu coração, haja luz, haja luz, haja luz, haja luz. Deus fez a luz resplandecer no seu coração através da face de Jesus Cristo. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus Cristo para sempre, igreja. É Deus quem faz resplandecer. Capítulo 1, versículo 5, para encerrarmos, do Evangelho de São João. Capítulo 1, versículo 5. Glória a Deus. 1, 2, 3. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aleluia. Na nossa tradução de João Ferreira de Almeida, corrigida, diz, as trevas não a compreenderam. Mas só que no grego não é compreenderam. No grego não é. Pastor, então a Bíblia está errada. Não, não é que a Bíblia está errada. É problema de tradução. A Bíblia não tem erro. A Bíblia é inerrante. Agora, os tradutores, eles podem se equivocar. Mas graças a Deus, hoje a cultura tem avançado. Graças a Deus, hoje a acessibilidade ao conhecimento é grande. E você procurando a Bíblia grega, você vai ver que não é compreenderam. Embora que a palavra também dá a entender isso. A palavra, mas irmãos, no grego a palavra é catalambano. Catalambano quer dizer o quê? As trevas não dominaram. As trevas não prevaleceram. Irmão, nós estamos pensando, irmão, se a gente não cresce na Bíblia, o que era que nós pensaríamos? Pastor, as trevas estão prevalecendo. Pastor, as trevas estão dominando. Mas pela fé, eu não vou olhar o que eu estou enxergando. Eu não vou olhar o que eu estou vendo. Eu não vou olhar o que a televisão diz. Eu não vou olhar o que as redes sociais dizem. Eu vou olhar para a palavra. Quem vai prevalecer é a luz. Quem vai prevalecer é a luz. Vai chegar o tempo que a luz vai prevalecer. Porque João diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e as trevas não prevaleceram. Tem aí a Bíblia NVI, me ajuda. Glória a Deus no versículo 5, glória a Deus. Vamos ver se a NVI nos ajuda, que é uma versão que está, olha que coisa linda, como é que diz na NVI? Todo mundo leia com o pastor Emengardo. 1, 2, 3. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram.
Se eu fosse você, eu dava um glória para Jesus. Parece que as trevas estão derrotando a luz. Parece. Se a gente não cresce na Bíblia, a gente diria: pastor, as trevas estão derrotando a luz. As trevas estão prevalecendo. Mas nós temos promessa que as trevas não vão prevalecer. Tu crês? Tu crês? Mas pastor, o mundo está virado. Pastor, quando eu abro a internet, é treva, é notícia de treva, é desgraça, é perversão, é inversão de valores. Pastor, as trevas estão prevalecendo, as trevas estão dominando. Mas o Senhor disse que as trevas não prevalecerão. Catalambano no grego quer dizer não vai dominar. Parece que vai, mas não vai. Jesus disse: não temas, pequeno rebanho. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu foi fraco, eu. Ele não disse que vai vencer, ele disse que já venceu. Essa catrevagem, quem lembra dessa palavra, catrevagem? Só eu. Só eu? Ninguém lembra dessa palavra? Essa catrevagem não vai prevalecer. Tu crê? Tu crê? Eles se levantam, eles se asperam, parece que vão prevalecer, mas não vão. Porque catalambano no grego quer dizer as trevas não dominaram a luz, as trevas não prevaleceram contra a luz. Lá em Apocalipse diz que ouviu-se um grito dizendo: os mundos passaram a ser do Senhor e do seu Cristo. No fim, Cristo vai dominar. No fim, a luz de Deus vai brilhar no mundo inteiro, igreja. Tu crê nisso? Tu crê nisso? Tu crê que a treva vai ser debelada? Quem crê que a treva vai ser debelada, dê glória para Deus nessa noite. No fim, Cristo triunfará. Né? Glória a Deus. Interessante. Eu tenho muitos amigos de outras religiões católicos, e na doutrina católica diz que Maria disse assim: no fim, o meu imaculado coração triunfará. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que os reinos do Senhor os reinos do mundo passarão a ser do Senhor e do seu Cristo. Do Senhor e do seu Cristo. Do Senhor e do seu Cristo. Maria vai triunfar, mas vai triunfar com a igreja toda. Porque a Bíblia diz: vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. A treva não vai prevalecer. Igreja, não entristeça não. Quando você, irmão, eu abri o meu aparelho celular e apareceu uma cena que me entristeceu, irmão. Um casamento de duas criaturas. Meu irmão, chega deu agonia, chega deu uma dor na alma, chega deu náuseas. E a gente fica pensando: Deus, as trevas estão prevalecendo. Mas João disse: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram. Oh, igreja, fica de pé dando glória ao nome santo de Jesus. Só quem acredita que as trevas não vão prevalecer. Quem acredita, dê um glória para Deus bem forte. Quem acredita que as trevas não vão prevalecer. Catalambano. Não dominaram, não prevaleceram. Vamos louvar, aleluia. Enquanto alguém vem se entregar para este Jesus. Onde está a primeira pessoa que quer se entregar para este Jesus hoje? Levante a mão. A primeira pessoa que não é crente ou que está afastada e quer se entregar para este Jesus hoje. Levante a mão, a primeira pessoa. Aleluia. Agora, Marcelo Odilon, no bairro do Poço, está assistindo o culto e já está se reconciliando com o Senhor. Quem dá glória para este Jesus maravilhoso?
Aleluia. Marcelo, vem para a igreja, Marcelo. Terça-feira, vem aqui para a doutrina. Vem aqui para a doutrina, Marcelo. E te apresenta ao pastor Herman. E eu quero te conhecer também. Aleluia. Glória a Deus, igreja.